Obrigado, pastor Ronildo, pelo seu carinho. Irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês nesta manhã. Estou acompanhado do presbítero Neander. Gostaria que o Neander ficasse em pé. Cadê o Neander? Presbítero Neander, lá da primeira igreja. E também acompanhado do meu amigo lá de Brasília, o Levi, que vem acompanhado da sua esposa. Fique em pé, por favor, casal querido. O Levi é um homem de Deus. E há pouco tempo ele me encontrou em Brasília e disse assim: pastor, eu quero cuidar do senhor. Eu sou contador, tenho experiência nesta área, e ele tem sido uma bênção na minha vida. Ele não ajuda a gente a ganhar dinheiro não, mas ele dá algumas dicas para a gente economizar dinheiro. Então, quem precisa de um bom contador, esse é um deles. Amados, abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho de Cristo. Eu mudei minha mensagem quando acompanhei as músicas, porque a música às vezes inclina o sermão para um lado ou para o outro. Eu ia pregar um assunto, resolvi mudar para alinhar o sermão ao que nós já cantamos. Então abra lá em João capítulo 1, versos de 1 a 14. Versos de 1 a 14. Eu, antes de fazer a leitura desse texto, gostaria de trazer algumas informações. A primeira delas é que boa parte dos estudiosos da Bíblia acreditam e afirmam que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da literatura mundial. Por uma razão muito simples. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este Evangelho foi escrito no final do primeiro século, quando os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chamados de sinóticos, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este Evangelho foi escrito quando os demais apóstolos, exceto João, obviamente, já estavam mortos, e todos mortos pelo viés do martírio. Este Evangelho foi escrito para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia muito perigosa, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos. A heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que os romanos dominaram o mundo, mas não as ideias. Jamais Roma prevaleceu sobre o pensamento grego. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria era essencialmente má, e o espírito era essencialmente bom. Então, os gregos negavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Para os gregos era impossível que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se Jesus não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Logo, começa a se negar a doutrina da divindade de Cristo no final do primeiro século. E vocês que conhecem um pouquinho da história da igreja, sabem que até o 5º século, a grande doutrina que foi discutida pela igreja foi a doutrina da cristologia, desde o concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, de Calcedônia. Todos eles trataram da questão da pessoa de Cristo. Então, João escreve este evangelho no final do primeiro século para defender uma tese. Qual tese? A tese de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Então aqui neste texto, João 1, 1 a 14, João como que abre as cortinas da eternidade, acende as luzes no palco da história para revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E ao fazê-lo, João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Bom, quando João abre então as cortinas da eternidade para nos revelar Jesus, ele nos deixa perplexos com a primeira afirmação, quando ele diz: no princípio era o Verbo. Vocês que têm certamente uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, o verbo preexiste ao princípio, preexiste à criação, preexiste ao tempo. E se isso é fato, e é, então ele é eterno. E a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então a primeira declaração de João já defende e já comprova sua tese. Para ele ser eterno, ele tem que ser Deus, porque só Deus é eterno. Em 1978, quando eu entrei no seminário, eu li um livro dificílimo de ler, pelo menos para mim naquela época, mas importante ser lido, As Categorias de Aristóteles. E o pensador grego diz que você só entende algumas coisas dentro de critérios humanos, de tempo, de espaço, de tamanho. Eu consigo entender um pouco de tempo, mas eu não consigo entender a eternidade. Por exemplo, se você tivesse agora 1 milhão de anos, e você conseguisse extrair um dia dessa somatória de 1 milhão de anos, literalmente você não teria mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas se eu lhe perguntar, e se você conseguisse tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe restaria? A eternidade. E se você subtraísse 1 bilhão de anos da eternidade, quanto vai sobrar? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno. E o Verbo é eterno, portanto, ele é Deus. O Verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega, pros ton theon, significa que ele estava face a face com Deus. Se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o Verbo estava face a face com ele, logo o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui assim: e o Verbo era Deus, não um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, nem um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis, quando ele disse o seguinte: com respeito a Jesus, eu só tenho 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é que ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é que ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, pô, então ele é Deus. Porque foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então só nos resta fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. O Verbo é eterno, o Verbo é pessoal e o Verbo é divino. Mas o texto diz no verso 2 que ele estava no princípio com Deus.
E a pergunta é: que princípio? E a resposta é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o Verbo, o nosso glorioso Redentor, estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 responde: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pô, isso aqui é espantoso, porque isso aqui põe o machado da verdade na raiz de 4 teorias populares nos meios acadêmicos, mas não verídicas, não verdadeiras. Primeira, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada. Este mundo foi chamado à existência pela palavra onipotente do Verbo. Do nada ele tudo criou, sem matéria pré-existente. Portanto, a matéria não é eterna. Segundo, este mundo não veio à existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Me perdoe da expressão, este mundo não pariu a si mesmo. Esse mundo não deu vida a si mesmo. Ele não passou a existir por iniciativa própria. Este mundo foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, este mundo não é fruto de uma mega explosão cósmica. A chamada teoria do Big Bang não tem amparo na verdade. Até porque o caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. É necessário muita fé para acreditar que uma explosão casual gerou esse universo tão vasto, com movimentos tão harmônicos, com leis tão precisas. É mais fácil eu acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que um universo tão grande, com leis tão precisas, é resultado de uma explosão casual. Posso até afirmar a vocês que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Só pensem comigo. Nós estamos no planeta Terra. A pergunta é: foi a explosão que nos deixou aqui? Por que estamos aqui? Porque esse planeta é o único local conhecido no globo, no mundo, no universo, totalmente adaptado para a vida. Por exemplo, se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Agora, para você crer que uma explosão casual nos deixou rigorosamente onde deveríamos estar, é preciso ter muita fé. Nós não estamos aqui por acaso. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor que nos colocaram aqui. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Se não houvesse a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quarto lugar, o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês bem sabem que quando chegou o nosso missionário pioneiro, aqui no Brasil, Ashbel Green Simonton, 1859, nesse mesmo ano, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, na Inglaterra. O livro foi esgotado, a primeira edição foi esgotada no dia do lançamento. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Meus irmãos, criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. Que o mundo foi criado, a ciência prova. O que você e eu cremos pela fé, não é que o mundo foi criado. O que você e eu cremos pela fé, é que este mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, não tem nada mais importante para a igreja do que conhecer e reconhecer a grandeza do nosso glorioso Redentor. Quando o profeta Isaías estava descrevendo o Messias, porque está falando do servo, está falando de forma
escatológica, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. E essa é uma das figuras assim simbólicas mais belas da Bíblia, porque me leva a pensar no Oceano Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Nós estamos aqui do lado do Atlântico. Vá um dia aqui na praia e tente esvaziar o Atlântico com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar para fazer isso. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão. Ele mede os céus a palmos. Ele espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu glorioso Redentor. Agora, se você perguntar para um astrônomo, por mais perito que seja o seu conhecimento, qual é o tamanho exato do universo, ele vai responder para você, se for honesto, eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. É porque, na verdade, nenhum homem, por mais peregrina que seja a sua inteligência, por mais robusto que seja o seu conhecimento, é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto ainda. Mas você e eu sabemos de uma coisa, o universo não é infinito. Porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O que os cientistas já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há 1 centímetro desse universo, como dizia Abraham Kuyper, onde Jesus não pode dizer, isso aqui é meu, eu criei isso aqui e sou dono disso aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Se você perguntar quantas estrelas existem, ele vai dizer, eu não sei. Pergunte para o astrônomo, eu não sei. O que eles já sabem, afirmam, é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia. Encha a concha da sua mão de areia. Leve para casa e tenha a pachorra. A paciência de contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Eu fui fazer isso nas férias agora. Enchi a mão de areia e comecei a contar. 1, 2, 10, 50, 100, 200, 300, 400, eu parei. Não tinha contado a ponta do dedo ainda. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E o seu glorioso Redentor não criou apenas todas elas, não. Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século passado, nós estávamos boquiabertos com a grandeza insondável do macro-universo. Hoje, o que nos espanta é o micro-universo. Se você conseguisse ir no seu quintal e colher uma folha de uma samambaia ou de outra planta que você gosta de ter na sua varanda ou no seu quintal, aquela folha é mais complexa do que a cidade de Vitória. Se você pegar um ovo na sua geladeira, a gema daquele ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem já inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. Se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu temos mais de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E descobriu que em cada uma delas tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você conseguisse espichar a fita DNA do seu corpo, você teria 102 trilhões de metros de fita DNA. Você teria 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Loy vai afirmar mais tarde que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu glorioso Redentor.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando ele nos leva para o verso 4, ele nos tira o fôlego outra vez, porque ele diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Em outras palavras, tudo que existe, anjos, homens, animais, os voláteis, os terrestres, os aquáticos, o universo, enfim, só existe porque recebeu vida dele. Porém, ele é autoexistente. Alguém pergunta: quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado. Ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. Ele é eterno. Ele sempre existiu. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta manhã é prova que ele existe. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Ele é a fonte da vida. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele quem preserva a nossa vida. Ele é o autor da vida. Ele é o doador da vida. Ele é o preservador da vida. Bom, mas João vai dizer que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu acho isso maravilhoso. Porque nem você, nem eu, jamais vimos e jamais veremos, em qualquer tempo, em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por menor que seja a luz, e por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Em outras palavras, não tem páreo para Jesus. Ele não se sente ameaçado, ele não se sente acuado. Ele não fica em situação de aperto, de sufoco, sem saber o que fazer. Ele é a luz. E onde ele chega, chega a verdade, chega a libertação, chega a cura, chega o perdão, chega a restauração, chega a salvação. Onde ele chega, o diabo tem que bater em retirada. Onde ele chega, o inferno é derrotado. Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bom, eu disse para vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui, no verso 5, João provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador e ele é o doador e preservador da vida. Bom, se ele é isso mesmo, eu preciso dizer algo para você nesta manhã. Você é obrigado, veja a palavra pesada que eu estou usando, você é obrigado a tomar uma decisão em relação a Jesus. Permita-me o uso de um paradoxo, valendo-me da obra A Ética da Decisão. E o paradoxo é esse: você é escravo da sua liberdade. Esse é o paradoxo. E eu vou ilustrar então. Você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você pula da canoa e nada até a margem. Ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro. Ou você finge que não tem abismo e permanece dentro da canoa até ser esmagado pela fúria das águas. Você só não pode fazer uma coisa: deixar de tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque você é escravo da sua liberdade. Talvez você diga assim: bom, eu estou aqui hoje, sou visitante, fui convidado, estou até gostando de estar aqui, mas eu não tenho nenhum interesse de tomar decisão nenhuma. Não quero tomar decisão. Aliás, eu estou indeciso. E eu preciso dizer para você que a indecisão também é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Agora, com respeito a Jesus, isso é impossível. Pois foi ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas está aí nos versos 6 a 9. É a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Vamos entender isso aqui. Diz a Bíblia que entre Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, e João, tem um período de 400 anos.
Chamamos isso de período interbíblico. Chamamos esse período de silêncio profético. Havia templo, havia música, havia festa, havia sacrifícios, mas não havia palavra de Deus. Diz a Bíblia que depois de 400 anos veio a palavra de Deus a João no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E as multidões fluíam para ouvi-lo no deserto da Judéia, das cidades, das vilas, das aldeias. Lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os escribas, lá estavam os soldados, lá estavam os coletores de impostos. E diz a Bíblia, em Lucas, que de repente, toda essa multidão começa a cogitar algo. E essa cogitação se transforma numa pergunta. E essa pergunta beija os ouvidos de João Batista com a voz aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha o perigo aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar: bom, gente, pensando melhor, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém viu isso. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa. Ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A primeira decisão, meus irmãos, é esta: nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. A segunda decisão está aí, olha comigo, versos 10 e 11. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A pergunta é: quem são os seus aí? E a resposta é: o povo judeu, o povo de Israel. Mas não receberam por quê? Por falta de evidência? Não. Por falta de fé. Por falta de luz? Não. Por falta de olhos. Todo o Velho Testamento, meus irmãos, aponta para Jesus. Todo o Velho Testamento. Ele é a semente da mulher. Ele é o cordeiro da Páscoa. Ele é representado pela coluna de fogo e pela nuvem. Ele é representado pelo maná que caiu do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo. Ele é representado pela arca da aliança. Ele é representado por aquilo que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Ele é representado pelos sacrifícios e ele é representado pelo sábado. Tudo isso era a sombra dele, ele a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele andou por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. O que é doloroso é que quando você vai a Israel até hoje, especialmente você vai lá no Muro das Lamentações, você vai ver crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos em Jesus de Nazaré. Ainda a venda está colocada nos olhos deles. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então vem a terceira decisão nos versos 12 e 13, confira aí comigo. É a aceitação do verbo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então vamos entender algo sublime aqui. Ao ler a sua Bíblia, preste bem atenção no que nós chamamos na língua portuguesa de conjunção adversativa.
Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes, que está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito, mas a todos quantos o receberam. Todos quantos? Todos quem? E a resposta é, todos judeus, todos gentios, todos homens, todas mulheres, todas crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos da cidade, todos do campo, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É óbvio, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país cristão, chamado cristão, ou frequenta uma igreja chamada cristã, ou mesmo procede de uma família chamada cristã. Há um adágio popular no Brasil, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Não é crentinho. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Então João vai nos explicar de maneira mais segura e clara o que significa ser filho de Deus, no verso 13. Os quais não nasceram do sangue, o que significa isso? Ser filho de Deus não é hereditário, irmãos. Ninguém entra no céu em pacote. Ninguém entra no céu de caravana. Ninguém entra no céu na coletividade, a porta é estreita, é um por vez. O pai não representa o filho não representa o pai, a mãe não representa a filha, nem a filha representa a mãe. Lá é um por um. Alguém pergunta assim, vem cá, me responda aí, você é filho de Deus? Uai, mas é claro, gente, eu sou filho do pastor da igreja. A minha mãe é até uma mulher de oração. Ô, gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou não, mas deve ser. Ter uma mãe de oração com certeza é maravilhoso. Mas isso não significa que está salvo, não. Significa que é filho de Deus, não. Se é filho de Deus, é claro, eu sou presbiteriano desde o berço. Ué, se é presbiteriano desde o berço é coisa boa, mas isso não significa que você é filho de Deus, não. Se é filho de Deus, é óbvio, eu sou calvinista convicto. Desde a fundação do mundo. Se ser calvinista convicto é coisa boa, mas não leva você para o céu também, não. Eu sou arminiano, ser arminiano pode ser coisa boa para você, mas não leva você para o céu também não. Para ser filho de Deus, você tem que nascer de novo, você tem que nascer do cima, nascer da água e do Espírito, senão você não pode nem ver, nem entrar no reino de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós pode se autoproclamar filho de Deus, nenhum de nós. Me permita transportar você para a seguinte cena. Aqui em feriado, cidade de praia, ninguém quer ir para a praia, né? Ou quer ainda? Você vai para uma montanha. Então imagine que você vai para a montanha. Aqui talvez Pedra Azul é a referência, né? Mas imagine um lugar muito bonito. Imagine um lugar de arvoredos frondosos, cuja cabeleira é esvoaçada pelo soprar do vento. Imagine aquela grama verde farfalhante, rasgada por regatos de águas cristalinas. Imagine as flores mimosas, com pétalas aveludadas, exalando um perfume inebriante. Ou imagine os pássaros cantando, rasgando os ares com as suas asas rápidas, e as borboletas enchendo o espaço de muitas cores. Imagine aquela brisa gostosa tocando o seu rosto. De repente você olha e diz, que coisa maravilhosa. Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Você não tem esse poder. Eu não tenho esse poder. A salvação não está na sua mão, nem na mão da igreja. A salvação está na mão de Deus. Todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas o texto termina o seguinte, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum homem tem competência para dizer para você, seja filho de Deus.
nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem qualquer concílio eclesiástico. Só Deus pode fazer de você seu filho. E Ele faz a todos quantos receberam a Jesus como seu Salvador pessoal. Pois bem, agora João vai nos tomar pela mão e vai nos levar à conclusão do texto, para nos ensinar aquilo que foi chamado por Atanásio, o grande campeão da ortodoxia no concílio de Niceia, como o maior mistério do cristianismo. Aliás, pastor Ronildo, o livro do nosso irmão Atanásio está em língua portuguesa, Encarnação. Encarnação. E ele diz que é o maior mistério do cristianismo, e é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. E a pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador. O verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior do que tudo quanto Ele criou. Agora, Ele que é transcendente, diz Paulo em Filipenses 2,6, que Ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, Ele se esvaziou. Até que ponto? A ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem, enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Aquele bebê é o Criador do universo, o Rei da glória, o Senhor dos senhores. Ele não veio para ficar longe de nós, Ele veio ficar entre nós. Ele vestiu pele humana, Ele calçou as sandálias da humildade, Ele bebeu a nossa água, Ele comeu o nosso pão, Ele pisou o nosso chão, Ele sentiu a nossa dor, Ele chorou a nossa lágrima, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou gloriosamente, vencendo a morte, retornando para o céu, derramando o Espírito Santo e se assentando no trono da majestade como nosso grande sumo sacerdote, e de onde há de vir gloriosamente para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que Ele não veio cheio de justiça e juízo, Ele veio cheio de graça e misericórdia. Ô irmãos, quando eu penso nisso, imagine você, Jesus vindo até nós cheio de justiça e juízo. O que teria acontecido conosco? Me permita dizer algo. A Bíblia diz que o melhor de nós, sabe o que é o melhor de nós? As nossas justiças. Para Ele, não passa de trapos de imundície. E há poucos dias eu comecei a pensar: meu Deus, o que significa trapos de imundície? O que eu queria dizer com isso? E a palavra no hebraico é uma palavra complicada. É o absorvente feminino, que ela já usou, e joga num sacola de lixo e descarta. Aquela é a palavra trapo de imundície. O melhor de nós é isso. E o pior de nós, o que seria? Bom, se Ele viesse cheio de justiça e juízo, Ele nos fulminaria. Mas Ele veio cheio de graça. E nos apanhou arruinados, contaminados, sujos, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos limpou, e Ele nos lavou, e Ele nos santificou, e Ele nos fez membros da família de Deus. E o texto termina dizendo: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E vocês que são bons de teologia, porque têm uma boa escola, e são ensinados de forma tão linda e tão consistente, sabem que glória não é um atributo de Deus. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, via de regra, ele apontava para um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para falar deixa daquele atributo, mas veio para revelar Deus. Sabe por quê? Porque Ele era exata expressão do ser de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, quando você olha para Ele, você sabe quem é Deus. Você vê o reflexo de Deus, porque Ele é o próprio Deus feito carne. Bom, agora eu vou encerrar, mas preciso de vocês para prestarem atenção em 2 pontos, porque não posso encerrar sem isso. Primeiro ponto: quando João, na
comprovação da sua tese prova que Jesus é Deus na introdução do Evangelho, porque tem os mesmos atributos de Deus e realiza as mesmas obras de Deus, ele segue nessa mesma linha, nessa mesma trajetória ao longo do Evangelho. O que ele vai fazer? Ele vai provar que Jesus faz as obras de Deus e ele vai selecionar dos muitos milagres, que o último versículo diz que se todos fossem registrados, não caberia hiperbolicamente os livros do mundo. Ele vai selecionar 7. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Sexto milagre, quinto milagre, ele anda por sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então logo ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas ele vai provar que Jesus é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. O que é que João vai fazer? Vai selecionar uma declaração de Jesus e repeti-la 7 vezes. Qual declaração? João 8, 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou é o nome de Deus, Yahvé, ou Javé, de onde vem a nossa palavra Jeová. Você sabe que Jeová não é um nome de Deus propriamente, é a somatória de 2 nomes de Deus. Você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, você forma a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E o que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segundo, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira, João 10,9, eu sou a porta. Quarto, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétima, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas o segundo ponto, e aqui eu termino, é um grande mistério para mim. Um grande mistério. Porque dessas 7 declarações eu sou, uma delas Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, João 8,12 ele disse, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14 ele diz para a igreja assim, vós sois a luz do mundo. Mas em momento algum Jesus disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Em momento algum Jesus diz assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Em momento algum Jesus disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Nem jamais ele disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas ele disse, vós sois, eu sou a luz do mundo. E ele disse, vós sois a luz do mundo. Como entender este mistério? Para explicá-lo, me permita 2 perguntas. Primeiro, o sol brilha? Resposta? Sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta, a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como é que a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então preste atenção nisso. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Cristo, o sol da justiça. É por isso que Jesus disse que se a igreja de Éfeso não se arrependesse, ele viria e removeria o seu candeeiro. O que é um candeeiro? É um instrumento de iluminar. Se a igreja não tem comunhão com Cristo, aquele que é o verdadeiro amor, ela perde o brilho. E se ela perde o brilho, ela é desnecessária, ela é removida. Então entendamos isso. Nós precisamos de Jesus. Ele é a razão da nossa vida.
Ele é o nosso glorioso Redentor, e a igreja precisa ter comunhão com Ele para brilhar. E se nós somos a luz, porque refletimos a luz dele, o nosso papel é sair pelas ruas, pelos becos, pelas praças, pelas avenidas, pela praia, por todos os cantos, nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nos salões do governo, por todo canto e por todo lado, levando essa luz e deixando essa luz brilhar, porque só essa luz pode iluminar os homens e trazê-los à salvação. Que Deus abençoe o povo dele aqui reunido, que esta igreja possa avançar ainda mais. E parabéns pelo tema, e parabéns pelo propósito. A igreja existe para avançar. A igreja não vive para ela mesma. A igreja precisa refletir Cristo na cidade, no estado, na nação e no mundo todo. Que Deus nos abençoe. Amém.